Boa noite, sejam bem-vindos. Vai mandando um aviãozinho aí pra galera. Vai ser tremendo, vai ser um tempo de muita luz. Eu acredito muito que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Vamos começar orando. Enquanto a gente está orando aqui, o pessoal vai chegando. Amém? Pai amado, nessa noite nós queremos agradecer a Tua santa presença nas nossas casas. O Senhor é o ar que a gente respira. Nós precisamos do Senhor. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Como nós chamamos? Tu és o desejado das nações. Tudo isso foi acontecendo no mundo para a gente se dar conta de que tudo que a gente precisa é o Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Eu oro para que o Senhor venha atrair aquelas pessoas que têm fome e sede de Ti, Pai. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Nós queremos palavra fresca do Senhor nessa noite, aleluia. O Senhor está num alto e sublime trono, mas também o Senhor habita com aquele que é quebrantado de coração, quebrantado de espírito. Por isso nós nos dobramos diante do Senhor. Nessa noite o Brasil reconhece que o Senhor está acima de todos, o Senhor está acima de tudo. Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória. A majestade pertence a Ti. Enche as nossas casas de paz, de justiça e de alegria. O Teu reino é um reino inabalável, Pai. E eu oro, Senhor, para que em meio a tanta luta, a tanta dificuldade, Senhor, em meio a tanta incerteza, em meio a tantos medos, a um pânico global, Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que esse Teu reino de amor se estabeleça em nós. Isaías capítulo 9 fala que do aumento do Seu governo a paz não terá fim. Jesus governa sobre nós. Toma o Teu lugar nas nossas casas. Venha o Teu reino. Santificado seja o Teu nome. Pai, no meio de tanta idolatria nessa nação, Pai, nós nos arrependemos pela idolatria. E não somente aquela idolatria de imagens, nós incluímos essa idolatria, mas nós nos arrependemos pelos nossos ídolos que criamos nos nossos corações. Aqueles ídolos que distraem a gente, que roubam o Teu lugar no nosso coração. Porque a nossa segurança tem estado sim na economia, tem estado sim no dinheiro. E nós como nação nos arrependemos. E nós nos curvamos diante do Senhor. E dizemos, tudo que nós precisamos é o Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Nós voltamos para a fonte que é o Senhor. Deixamos as nossas cisternas quebradas e voltamos ao Senhor. Levantamos a Jesus. Ele é a verdade. Nós declaramos aqui a verdade que é Cristo. A verdade não está no livro. A verdade é uma pessoa e nós declaramos Jesus sobre nossas casas, sobre nossa família, sobre nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nações aqui conectadas. Pai, nós declaramos Jesus, o Espírito da verdade, a luz brilhando sobre nós. Que o Senhor venha fazer a Sua vontade nas nossas vidas como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da Sua boca nós oramos. Nós queremos palavra que sai da Sua boca. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, e nós declaramos em nome de Jesus agora, que o nosso coração começa a se encher de fé, à medida que a gente vai orando, o nosso coração começa a arder, o Senhor está devolvendo o fogo do primeiro amor a muitas pessoas, pessoas que estavam como brasas apagadas, elas vão começar a sentir o toque do Espírito Santo nessa live, elas vão começar a sentir o coração delas incendiando. Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está se conectando nesse momento, Pai. Pai, eu oro aqui nesse momento que eu estou orando, existem pessoas que estão sentindo no seu interior, como saltando dentro deles a fé, a esperança e mais do que tudo, o amor, porque tudo que vai vir sobre a terra, o que vai acontecer, o que vai permanecer, vai ser o amor de Deus.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que lindo poder receber vocês aqui. Fala, Lúcio! Tudo bom? Querido, que bom te receber aqui nessa sala de bate-papo. Tamo junto. Você viu minha barba como ficou? Pra ficar igual você aqui, ó. Muito bom. Ai, e aí? Graças a Deus. Quais são as novidades aí? Rapaz, confinamento, né? Eu tô brincando com todo mundo aí. Como é que tá esse Big Brother, né? É verdade, Big Brother. É o Big Brother, é o confinamento. Tem gente aí, tem marido que tá no paredão? Aí, tá no paredão? Agora. A mulher que tá conhecendo o marido, as mulheres se descabelando, e louça ali, criançada. Mas essa é a hora da gente ordenar a casa, né, Lucas? Com certeza. Acredito que Deus está chamando a gente para ordenar a nossa família. Então, gente, eu queria assim ouvir um pouco, sabe, Lucas? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando nesse momento, e no momento de desespero, as pessoas falam muitas coisas emocionais, né? Elas acabam falando besteiras, né? Assim, porque e eu acho que a melhor forma da gente se pronunciar nesse momento é não dizer a nossa opinião, mas dizer o que a palavra fala, né? Sim. E eu acredito assim que Deus tem falado contigo nesses dias. Queria que você desse um olá aí para a galera. Tem gente da América Latina aí, aí hermanos aí escuchando, estão Muito gosto, hermanos. A falar aí português. Muito gosto, muchachos. mas vamos lá. Cara, na verdade, assim, interessante quando começou esse período aí de quarentena, essa pandemia, eu comecei a observar muitos comportamentos e eu comecei a me assustar mesmo com algumas reações de algumas pessoas que eu até me assustei. Eu até troquei, assim, mensagem, falei, cara, é você mesmo? Tá tudo bem com você? Porque, assim, as pessoas, parece que tirou um filtro, entendeu? Parece que algumas pessoas mostraram realmente quem elas eram, no sentido de, sabe quando bate o desespero? Sabe quando, por exemplo, acontece uma coisa assim, de repente, e a pessoa solta um palavrão, aquela pessoa que você nunca ouviu falar um palavrão, porque foi tão... Então, assim, a reação ao problema foi algo muito assim, eu falei, caramba, como... Exagerada, né? Não, mas aí eu comecei a entender que momentos de crises, e também extremamente, tanto em crises como em grande êxtase, a gente vê que as pessoas começam a se revelar quem elas são, né? Então eu comecei a ver, essa pessoa, e às vezes precisa desses momentos para você conhecer profundamente quem são as pessoas de verdade. Então aí você vê, então tudo que ela estava transparecendo, na verdade, nesse momento de crise, mostrou uma outra realidade, mostrou uma outra pessoa, mostrou a verdadeira essência. Caiu a máscara, né? Caiu a máscara, apresentou a mesma essência. Isso foi bom, assim, no ponto de vista, porque a gente começa a falar, então, peraí, então, será que eu tô... Com quem eu tô andando, entendeu? Com quem eu tô andando. Então, isso começa a revelar algumas pessoas que você começa a tomar certo cuidado. E depois disso você começa a ser um pouco mais intencional, porque algumas pessoas são próximas de você e você tem que ajudá-las, né? Peraí, vamos analisar essa sua reação frente a isso. Por que você está reagindo a isso? Onde está a raiz disso? Então, porque todo excesso esconde uma falta, né, Lucas? Exatamente. Bom, bem lembrado disso. Então, esse excesso está mostrando uma lacuna, né? Que precisa ser preenchido, obviamente, por Deus. Mas aí o lance é você descobrir e por que essa lacuna está aberta, né? Então, eu acho que é uma coisa que comecei a analisar as pessoas e também me autoanalisar, né? Eu falei, peraí, deixa eu ver como está sendo minha reação. Será que às vezes o pior do que o próprio problema é a reação ao problema.
Né, eu falo para já que eu sei que é meio trágico comparar isso, mas, por exemplo, você está num avião, né? Você está lá no avião e quando você ouve o piloto falar, pessoal, aperte o cinto porque nós vamos passar no meio de uma turbulência. Aí você aperta o cinto. Pessoal, se a máscara cair de oxigênio, põe primeiro na pessoa, em você primeiro, na pessoa do lado, né? E agora imagina só se o avião estivesse caindo mesmo e o piloto falasse, galera, meu, aperta o cinto, se prepara. O pânico que é gerado, né? E quando a gente fala isso, nós que lideramos uma organização, nós que lideramos até a nossa própria família, às vezes a forma que a gente comunica você pauta o clima, a atmosfera na sua casa, na sua equipe, e isso, aí você começa a entender qual a influência que a sua voz, a forma que você fala, exerce em toda a comunidade que você lidera. Então eu comecei a prestar atenção sobre isso e ouvi um cara falar sobre duas coisas, falou assim, duas coisas essenciais nesse momento de quarentena, principalmente para quem lidera uma organização, para quem lidera uma equipe, conexão e também comunicação. Em outras palavras, você tem que intensificar a conexão com as pessoas, já que fisicamente você está distante delas, então virtualmente você tem que começar a intensificar, ou seja, você tem que fazer, por isso que as pessoas estão fazendo mais lives, por isso que as pessoas estão marcando mais reunião de Zoom, antes a gente tinha uma reunião, então você está fazendo duas, intensificando a conexão. Intensificar a conexão, tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como que você comunica? Então você melhorar a comunicação. Então você tem que trazer todo mundo para perto, comunicar com clareza, tem que trazer direção, você tem que, às vezes, trazer o óbvio como Você tem que falar o óbvio muitas vezes, e às vezes o óbvio só se torna óbvio quando você traz a clareza, né? Então, e eu comecei a pensar nessas duas coisas, conexão e comunhão. Isso foi baseado numa pessoa que, na verdade, é um cara que lidera toda a parte de comunicação lá da Elevation Church, que é o Larry. Então, eu vi ele falando isso, eu falei, cara, é verdade. E partindo disso, eu comecei a falar também para a minha equipe, para os líderes, falei, cara, vamos intensificar então a conexão com os que estão debaixo de você, vamos melhorar a comunicação debaixo de você. Então, como que nós podemos melhorar tanto a conexão, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, a conexão e a comunicação. E aí, coincidentemente, né, eu estava lendo na Bíblia, lá em Números, estou seguindo um plano de leitura lá do YouVersion, que fala justamente sobre as trombetas. E aí eu falei, cara, peraí. E foi interessante que Deus estabeleceu a função das trombetas lá quando o povo estava no deserto. E não só as trombetas, mas muitas coisas. Quando o povo estava no deserto, Deus estabeleceu algo lá no deserto que serviu até os dias de hoje lá para a cultura judaica. E quando eu falo de trombeta, eu falo justamente isso. A trombeta era tocada para chamar o povo, para trazer a conexão. Convocação. Convocação. Né? Então trazia a proximidade. E a trombeta também era tocada para comunicar ordem de combate lá na guerra. E eu falei, cara, tem tudo a ver. A gente está passando esse momento de deserto, onde Deus está trazendo, às vezes, ferramentas para a gente, que a gente está usando para trazer convocação. Deus está trazendo para a gente melhorar a nossa comunicação, e que isso a gente vai usar, eu creio, porque o mundo já mudou, não é mais o mesmo. A gente vai levar isso para fora depois, quando a gente sair dessa crise, desse deserto, entendeu? Exatamente. E aí eu falei, cara, e às vezes Deus fala de diversas formas, e isso foi uma coisa que assim, me chamou muito a atenção. Então, como que nós estamos usando essa ferramenta de comunicação, como que nós estamos convocando as pessoas, como nós estamos comunicando as pessoas, e como que nós podemos ser, então, trombetas para trazer a convocação, mas também trazer direção. Quando a gente fala, nós, assim, eu falo de todo mundo que é líder, né, na sua área. Então, eu comecei a perceber mais sobre isso, que tem coisas que Deus vai começar a trazer para a gente de ferramentas aqui no momento de crise do deserto,
que a gente nunca desenvolveria, mas que isso vai ser algo que a gente vai usar para o resto da vida. Então eu fico vendo, por exemplo, hoje mesmo, a gente estava fazendo a gente vai começar, vou abrir aqui, mas era uma surpresa. A gente começou a fazer um podcast. Tem spoiler aí, gente, hein? Tem spoiler. Hoje a gente gravou o primeiro podcast da geração 5.2. É uma gravação vídeo e vai ser áudio também. E há muito tempo atrás eu tenho falado, cara, a gente precisa de um estúdio de gravação, porque eu sei que dá um trabalho você montar a luz, câmera, tal. E a gente tem um certo problema lá na igreja, que é falta de espaço, né? Então, eu sei. Você sabe. E a gente usou, então, o quê? A sala de reunião. Aquela sala de reunião para fazer esse estúdio. Montou um estúdio, só que assim, desmonta depois, né? E eu falei, cara, hoje todas as nossas reuniões estão sendo feitas via Zoom. E por que não, né? Assim, foi um pensamento, por que não? As reuniões não precisam de mais de uma sala. Hoje, se for pensar, existe uma grande necessidade e demanda para ter mais conteúdo, um estúdio, do que uma sala de reunião. Se for pensar, o que é mais útil hoje? Para mim, para a gente, é um estúdio. Não é mais uma sala de reunião. Uma sala de reunião a gente usa o Zoom, a gente usa essas ferramentas. Exatamente. E aí a gente começa a pensar, caramba, por que a gente não pensou isso antes? Né? Então, assim, são coisas que Deus vai trazer para a gente, que se não tivesse a crise, a gente nunca ia parar para pensar, e a gente começa... A nossa vida mudou agora, já era. A forma que a gente faz relacionamento, a forma que a gente faz reuniões, a forma que a gente faz negócio, tudo, a gente... Não, o mundo vai ser outro. Exatamente, já era, já mudou. Então eu comecei a entender que lá no deserto, Deus precisou levar para o deserto, e a gente sabe, Deus conduziu o povo lá durante muito tempo no deserto, quando na verdade precisaria talvez alguns dias passar no deserto. Mas propositalmente Deus usou o povo no deserto para estabelecer certas coisas. Claro que tinha o problema do povo, que era murmurador e tal, mas a gente sabe que Deus usou o momento de deserto para estabelecer certas coisas para que depois do deserto perpetuasse essas coisas. Então, se for ver, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 4 livros do Pentateuco, que são 5, foram escritos a partir do deserto. Né? Então eu falei, caramba! Então o deserto serviu para muita coisa. Né? O deserto serviu para muita coisa. Agora, o que a gente precisa fazer e é uma coisa que eu pergunto para mim, o que eu estou aprendendo nesse período de deserto, vamos dizer assim, da nossa crise mundial, né? A gente está falando do mundo, o mundo inteiro está passando uma crise. O que a gente está aprendendo, que Deus está estabelecendo para que a gente use depois? E se a gente for esperto, a gente vai aprender a lição e vai usar muitas coisas para aquilo que Deus tem para a gente atingir a terra prometida, né? O destino. Então, isso é uma coisa que Deus tem falado muito para mim nesse período aí de coronavírus, né? A gente tem que chegar às crises como uma oportunidade, né? Na verdade, diversas oportunidades de aprendizado, de estabelecer... De se reinventar, né? De se reinventar. Então, assim, a gente tem que ver com bons olhos, né? Excelente. Você sabe que esses dias eu estava meditando sobre isso, até estava falando numa das lives que existe uma relação entre o deserto e a boca, né? Em hebraico tem até um jogo de palavras muito interessante entre a palavra lodebar, né? É sem palavras, né? É silêncio, né? Então, debar tem esse conceito de palavras, mas também é a palavra usada também para deserto. Então, deserto, na língua hebraica, tanto tem a relação com o deserto, né? O deserto, mas também com boca. Então, é muito interessante você perceber Oséias, capítulo 2, verso 14, fala: eu levarei ela até o deserto e falarei com ela.
Então, no hebraico tem um jogo de palavras aí nesse texto. Que é justamente assim, eu levo ela ao deserto e falarei com ela. Porque deserto já é boca, deserto é um lugar onde você se cala e Deus fala. E o grande problema, a nossa grande dificuldade como humanidade é a gente se calar. Deus coloca a gente no cantinho da disciplina, põe a gente para ficar quietinho. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres, não é? Quer ver daqui a pouco? Daqui a pouco nós começamos a se manifestar. Salmo 46, verso 10 fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aí a mulherada assim, ai meu Deus, e agora? Olha aí que vai começar a surgir um monte. Eu já desliguei o comentário de propósito. Que eu sabia. Muito esperto. Nessa hora a mulherada vai ficar ali, ó. Mas, ó, vocês podem escrever as perguntas, tá? Ali na caixinha da interrogação. Assim a gente fica mais organizado e já a gente vai abrir ali e vai começar a conversar sobre algumas perguntas. Mas o deserto é esse lugar aonde a gente ouve a voz de Deus. Só que se a gente ficar nessa de Netflix, assistir todas as séries que tem no Netflix, ver todos os filmes que estavam ali, que já estavam na lista de você ver, você vai acabar se distraindo e arrumando um outro ídolo na sua vida. Deus já arrancou tudo para que você fosse nesse lugar de quietude, ouvisse a voz dele. Então, esse momento é o momento de se calar e ouvir a voz de Deus, ouvir a visão para os próximos 10 anos, né? Essa visão 2020, como é que alguém vai ver se ela não ouve? É verdade. A fé, Romanos 10, fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é fé? Fé é ver o invisível. Então, a perfeita visão espiritual vem através de ouvir a palavra de Deus. Muito então, bom. a gente só vai ter precisão, visão perfeita, 2020, se a gente ouvir a palavra. Só que aí você pegou e começou a falar da trombeta. E aí eu acho que é muito interessante esse texto aqui, entrando já nessa dinâmica aí que você está propondo. 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala assim, no verso 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, né, o crente pentecostal, ele fala em línguas sem interpretação, aí ele fala assim, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Eu chego aqui na sua frente, começo a falar um monte de palavra em língua, e eu estou me edificando, porque a Bíblia fala que a oração em línguas edifica a si mesmo, mas eu não estou trazendo nenhuma edificação a quem está ali me ouvindo se não tem interpretação, não é isso? E aí ele fala assim, se não vos falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ele está falando que são formas de interpretar as línguas. Ele fala de várias formas. Olha que interessante. Ele fala que a língua pode ser interpretada em revelação, em ciência, né, palavras de ciência, em profecia e doutrina. Repara que aqui faz uma diferenciação entre ciência, que seria a palavra de conhecimento, e profecia. Por quê? Tem gente que confunde. O cara chega e fala uma coisa que aconteceu lá no teu passado e fala que isso é profecia. Não, isso daí é uma palavra de conhecimento. E profecia é aquilo que você vê a pessoa, o futuro dela em Cristo Jesus. Né? Eu falo que a perfeita profecia é quando você enxerga a pessoa com os olhos de Jesus. E você declara aquilo que você viu com seus olhos da fé. Quem a pessoa já é em Deus. Então, essa é a melhor profecia. E aí ele chega e fala assim, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? E aí vem o que você falou, verso 8, capítulo 14 de 1 Coríntios. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, essa é a hora da gente aprender a comunicar com precisão aquilo que você estava falando. Porque existe uma convocação, tá? Eu achei brilhante, e agora eu quero que você comente isso, porque eu achei brilhante o que esse movimento que vocês têm conseguiu organizar, fazendo uma coalizão com outros movimentos, organizando o Descend, cara, incrível, participei em Orlando, né? Participei ali em São Paulo, estava animado para ir para a Argentina, mas cancelaram. Mas
Mas eu vejo que isso é uma movimentação do espírito. Por quê? O próprio Deus segurou isso daí. Isso daí não é o diabo. O diabo não pode resistir à igreja. Então, assim, eu acredito que o próprio Deus permitiu na sua infinita sabedoria, porque Ele quer preparar a gente melhor. Não adianta a gente ir com aquele fogo que os jovens têm, vamos embora, tal, vamos lá para as nações. Mas Deus queria que a gente organizasse a nossa casa, que a gente se arrependesse, que a gente não esquecesse a raiz, que o descend veio do decol, um movimento de arrependimento, de uma convocatória de choro, de arrependimento pelos seus pecados. Então, na história, antes de ter o grande mover de expansão do reino de Deus, da igreja, houve um movimento de convergência. Sempre na história existe uma convergência para depois haver uma dispersão. Então, se você solta a dispersão sem a convergência, você está fazendo um movimento antinatural do que a Bíblia nos conta na história dos avivamentos. Então, o que Deus está promovendo nesse momento? Convergência. Ele está convergindo os corações dos pais aos filhos, né? Tudo isso que a gente vê que o vírus está querendo causar divisão entre as gerações, Deus quer unir gerações. Então, ainda que a gente não possa tocar os nossos anciãos, os nossos velhinhos, que a gente tem que tocar, existe formas de aumentar a conexão. Você vê, a gente não está aqui unido, por exemplo, a galera da Love Church, a gente não está congregando lá na nossa base, mas a gente não deixou de ser igreja, a gente intensificou a vida da igreja, Lucas. A gente começou a fazer relógio de oração 24/7, a gente começou a se reunir todos os dias, 7h30, a galera está aqui. Então, o que aconteceu? A conexão intensificou, a gente aumentou. É a mesma coisa que Deus falou contigo aí, Deus falou aqui com a gente, e a gente está batalhando nisso aqui. Então, não é desculpa para a gente se isolar, porque o isolamento vai criar fraqueza no corpo. A gente precisa se unir, ainda que a unidade não precisa ser física, geográfica. Você está em São Paulo, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, tem gente em Portugal aí ouvindo a gente agora, gente na Espanha, gente lá no País Vasco, de todo lado. E a gente está conectado aqui no mesmo espírito. Então, eu acredito que esse é um momento, uma hora oportuna para o levantar da igreja no mundo. Comenta aí, o que você acha disso? Não, tudo que você falou faz sentido e a gente está vendo assim que a gente está passando, você falou de convergência, né, para aquilo que Deus vai depois expandir e Deus vai ampliar aquilo que Ele já está fazendo. Então, eu concordo com você plenamente que não é o diabo, mas muito pelo contrário, é Deus usando até circunstâncias para provar algo em nós, né? Então, por exemplo, Jesus, quando ele foi comissionado, ele teve o maior encontro da Trindade aqui na Terra. Jesus foi batizado nas águas, o céu se abre, vem o Espírito Santo em forma de pomba, o próprio Pai fala, este é meu Filho amado que tem um prazer. Aquele momento foi o maior encontro da Trindade aqui na Terra, né? E aquele momento foi algo que Jesus falou, Jesus, agora é a sua vez. Você está sendo comissionado para cumprir agora seus 3 anos de ministério aqui na Terra, para depois o Espírito Santo vir. E para depois o Espírito Santo vir com os apóstolos e tal, e depois nós hoje estamos aqui. Então o que aconteceu? Jesus recebeu aquele chamado de Deus, Jesus foi comissionado, e o que aconteceu foi, logo após que Jesus foi comissionado, a primeira coisa que aconteceu Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto, e eu creio que a gente se encontra nesse momento, entendeu? E Jesus foi no deserto justamente para quê? Para o caráter dele ser provado. Porque até então, dos 0 anos de idade até os 30 anos de idade de Jesus, foi preparação. Foi preparação do caráter, da vida dele, para então ele iniciar o ministério. E a primeira coisa que inicia no ministério dele foi, vamos checar então se o caráter de Jesus está pronto mesmo, né? Então eu creio que o Descende começou com tudo isso. Uau, que legal! É o envio, é agora, beleza. Então vamos checar, vamos ver. O caráter está aprovado. Vamos ver, vamos passar por esse momento de teste para ver, porque depois que aconteceu isso, Jesus
foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo, né? A gente vê lá. E depois que ele passa pela provação, pela tentação, ele sai cheio do Espírito Santo. Então eu creio que nós estamos sendo conduzidos para esse momento, e como falei, não é o diabo, não é isso. Deus até usou o diabo para testar Jesus, para provar Jesus, e quando ele passa por isso, ele sai cheio do poder do Espírito Santo. Exatamente. Então, eu creio que é o momento que a igreja está passando por esse momento de prova, de tentação, mas daqui a pouco a gente vai sair cheio do poder do Espírito Santo. Amém. E aí começa, entendeu? Então, eu vejo realmente esse momento como igreja, e claro que nesse momento a gente vai ter as coisas ruins sendo tiradas, então vai ser meio que, eu até estava conversando hoje, alguns líderes vão começar a aparecer realmente o que é, né? O caráter vai ser testado, muitos vão começar, vai cair. A máscara vai cair, alguns vão cair, mas é aquilo que está sendo provado, está sendo testado, né? Para que depois, quando sair desse deserto, a igreja, o corpo de Cristo, saia no poder do Espírito Santo, saia, então, muito mais fortalecido e, bom, agora é a hora, entendeu? Amém, 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 eu creio. Sabe, Lucas, eu vejo que Deus, ele tá sacudindo tudo aquilo que pode ser sacudido, ele está abalando tudo aquilo que pode ser abalado, para que o reino de Deus inabalável seja estabelecido em nós. As coisas que a gente começa a ler sobre os acontecimentos dos últimos tempos, né? Quando a gente começa a estudar a escatologia, a gente começa a ver o que realmente a igreja vai passar, o que o mundo vai passar. Deus, ele está forjando em nós resistência, resiliência. Então, tudo isso, eu me lembro lá na Inglaterra, esses dias eu comentei sobre isso, que a gente fazia de tempos em tempos, nos prédios, treinamentos de incêndio. Então, às vezes, você estava trabalhando num lugar, e aí, de repente, tocava o sinal do incêndio, o alarme lá, e saía todo mundo correndo, assim. Eu falei, meu Deus, tá pegando fogo. Aí chegava todo mundo no ponto de encontro, aí todo mundo aplaudia, assim. O que está acontecendo? Não, isso aqui é só treinamento de incêndio e tal. Não é um incêndio, é só uma simulação. Então, o que eu estou vendo? Deus, ele permitiu uma simulação, porque isso daqui, cara, não é nem o começo da... sabe? Tudo isso, na verdade, o Senhor está usando para testar a gente lá dentro, como a gente responde. A gente age como a gente pensa. Quando eu tenho tempo de calculá-lo, eu até consigo fazer uma representação teatral. Eu começo a pensar nas palavras que eu vou usar, como eu vou agir. Mas na hora da pressão, na hora que o fogo está pegando, eu acabo reagindo como eu sou, né? Por isso que em programas desses de sobrevivência, que a gente vê em reality shows de sobrevivência, você vê que os caras, no momento de fome, os caras começam a saltar as coisas mais horríveis, egoísmo, o cara, tipo assim, quer derrubar o outro para poder conseguir a comida. Verdade. Né? Porque a gente é tudo politicamente correto na hora que está tudo bem, mas na hora que vem a crise, começa a saltar aquilo que está dentro. Eu amo, Lucas, aquele livro do Larry Stockstill, que é o Homem Modelo. É incrível, né? Eu acho que vocês trabalham já esse livro aí, né? Na verdade, já leram, né? Eu já vi na livraria de vocês. Aí a gente trabalhou em relação ao discipulado dele, né? Que ele fala. Discipulado. Excelente. E assim, uma das coisas que eu vi da palavra caráter é que ela aparece uma vez, na Bíblia, e está ali no livro de Hebreus, capítulo 1. Jesus é a exata expressão do seu caráter, que é essa palavra no grego. E essa palavra é a mesma palavra da datilografia, que quando você digita aquele martelinho, o martelo bate na folha, com a pressão do martelo sobre a folha, com a tinta, ele imprime o caractere. Né? As letras são caracteres. Então, o caráter fala de pressão. Então, é na pressão que Deus forma a imagem de Cristo na gente. É verdade, muito bom. Muito bom.
E lá na Romanos 5, né? Se não me engano, versículo 3, fala numa versão, fala, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, né? Tribulação, pressão. Então, perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Né? É justamente isso. Exatamente. Na pressão, a gente imprime que nós temos o caráter forjado. Né? É verdade, exatamente. É verdade. Mas muito bom isso. Todo espírito de Nutella está indo embora agora nessa época. O senhor está formando evangelho raiz, né? É isso aí. Mas a gente tem... Pode falar. Lucas, você que está trabalhando com crianças, você que tem acesso a essa nova geração, eu amo muito na cultura de vocês, tanto como Zion, né, como igreja, vocês têm uma cultura de honra que, cara, realmente eu honro a vida de vocês, porque eu vejo isso na reunião que vocês têm dos diamantes, como os jovens, os mais jovens, são ensinados a honrar os anciãos, e dentro da cultura oriental, isso é muito presente, né? A honra aos anciãos, né? A sabedoria daqueles que vieram antes, né? Uhum. E como você vê essa geração de hoje, conhecendo a geração dos diamantes, conhecendo o Vox e conhecendo ali a Estação 5.2, assim, observando, porque um pastor ele tem que ter uma leitura também da dinâmica das gerações, né? Hoje a tua função hoje é pastorear a igreja ali, né? Você tá ali como pastor da igreja, então assim, você tem acesso a diferentes gerações ali, você está conectado com a 5.2. É claro que cada um está responsável por uma área, sim, mas você está linkado e vendo um panorama amplo, porque a Zion é uma igreja que eu vejo uma igreja saudável. Para mim, uma igreja saudável é uma igreja que não tem um vale geracional. Né? É verdade. Por exemplo, eu fui ali na Inglaterra, eu servi na Inglaterra pastoreando, e lá, o que acontece? Lá na Inglaterra, os pastores mais reclamam que não tem jovens na igreja. Né? Na Europa, né, em geral. Em geral, tem esse vale, onde você tem idosos, você tem as crianças, o netinho que vai com a vovó, mas ali aquela faixa de jovem adulto já não vai, já não frequenta, não congrega. E isso demonstra uma igreja que não é saudável, né? Uma igreja que está enferma. E para mim, ver uma igreja que tem todas as gerações, ver uma igreja que é uma família, porque uma família tem bisavó, tem avó, né? Tem tio, tia, tem, né? Tem todas as gerações. E assim, como vocês observam as gerações, como você consegue ver cada geração hoje, qual é a leitura, vamos colocar assim, qual é a leitura que você faz de cada geração, e como a gente deve se posicionar como igreja para ser relevante e ter uma igreja saudável que conecte como uma família todas as gerações. Muito boa pergunta. Esse assunto que você falou de geração, e é isso que eu quero trazer, acho que isso é extremamente importante. Por exemplo, a geração de jovens na Europa. Eu sei que tem muitas igrejas também que não tem jovens, ou que os jovens estão morrendo, o ministério de jovens estão morrendo. E o problema, e eu sei que tem muito movimento para jovem, né? Muito movimento para jovem, para trazer jovem de volta lá na Europa, enfim, nas igrejas. E eu concordo, assim, lógico, tem que fazer, mas se a gente for analisar a raiz da questão, e muitos pastores, a gente passa em muitas igrejas, e aí eles falam, Lucas, cara, eu sempre pergunto, né, qual é o desafio da sua igreja? E muitos falam essa questão, cara, o meu desafio são os jovens, que tem esse gap aí de jovens, e muitos dos jovens que passaram lá no Ministério Infantil, quando chegam nos adolescentes eles se desviam, quando chegam nos jovens o resto que estava, ele vai embora porque a universidade tem balada, tal. Então eu estou querendo saber como que eu faço o Ministério de Jovens. Eu falo, tá, tudo bem, que bom que você está pensando nisso, mas eu acho que o seu problema não é o Ministério de Jovens, o seu problema é Ministério Infantil. Ele, como assim? Eu falei, não, se você fala que tinha crianças que passaram pelo Ministério de Crianças, se tornaram adolescentes, metade vazou e agora eles são jovens e metade vazou, o problema não está nos jovens. O problema está lá embaixo. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque mais tarde ela não vai se desviar. Exatamente.
Então, eu fico vendo lá na Europa, cara, e eu acho que se tudo bem, pode ter um movimento jovem, mas se não começar a trabalhar lá nas crianças, daqui a alguns anos... Categoria de base. Exatamente, vai estar o mesmo buraco ali, entendeu? Então, e hoje, porque a gente tem que entender a geração, uma geração de criança, a geração alfa, a geração Z, e a forma que a gente traz o evangelho é o mesmo, as verdades são as mesmas, os princípios são os mesmos, mas a forma como a gente comunica e a intencionalidade que a gente traz a palavra de Deus para a criança é totalmente diferente como se fazia há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Então, a gente começa a pensar, peraí, o problema não são os jovens, o problema é no ministério de criança. E que muitas vezes as igrejas não priorizam isso. Elas não têm essa prioridade. E hoje a gente gravou esse podcast que a gente falou, Jesus fala, né? Quando fala para Pedro, apacenta, Pedro, você me ama? Pedro pergunta 3 vezes, e a primeira resposta de Jesus, ele fala, então apacenta meus cordeirinhos. Ou seja, Jesus está falando, priorize as crianças. Priorize as crianças. E olha só que interessante, Jesus já fala, priorize as crianças, dos tais do reino dos céus. Se você não tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. A gente vê, então, que Jesus ele determina, priorize as crianças. A nossa Constituição brasileira, ela prioriza o direito à criança e ao adolescente em relação à saúde, à educação, à proteção. Ou seja, Jesus já falou, determinou, priorize as crianças. A nossa Constituição defende a priorização das crianças. Agora, a igreja não prioriza, entendeu? Então, e aí acontece esse buraco. E é um buraco geracional. Então eu vejo, assim, por isso que você falou, qual a sua leitura? A minha leitura é justamente essa. Se a gente não priorizar as crianças, a gente vai continuar tendo o mesmo problema daqui 15 anos, 20 anos, e é um ciclo que vai se repetir, porque você tenta remediar os jovens, mas se você não prioriza as crianças, não vai adiantar de nada. Então, para mim, Jesus falou, determinou, priorize as crianças. Agora, muitas vezes a criança, um cordeirinho, ele não dá tanta lã, ele não dá tanta carne, não dá tanta coisa. E por isso a prioridade nem sempre é com elas. Claro, mas claro. aí a gente começa a sofrer as consequências de não obedecer a Jesus. Então eu vejo isso, uma leitura as crianças. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu tô aqui pensando aqui, no que você está falando. O quão importante é que a gente desenvolva trabalhos como igreja, porque não adianta... deixa eu te falar como a gente vê aqui na Love Church, para que você entenda aonde eu vou chegar com essa pergunta. Uhum. Nós entendemos que Provérbios 16:32 fala que melhor é um homem que domina a si mesmo do que um homem que conquista uma cidade. Então, assim, nós cremos na transformação de cidades. Eu amo os vídeos do George Orris Jr., transformação de cidades, alma longa, avivamento. Eu sou um apaixonado por história dos avivamentos. Eu amo isso, creio nisso. Uma das coisas que fez a gente vir para essa região aqui da Tríplice Fronteira, porque nós cremos num grande derramado do Espírito Santo nessa região. Vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em diferentes focos, já não vai ter mais aquela exclusividade, é aqui ou é acolá, porque Jesus falou que chegou a hora, essa é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, já não é mais em Samaria, já não é mais ali em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Então, o Senhor rompeu a barreira da geografia. Eu sei que vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Orlando, vai acontecer em Irum, vai acontecer em Lisboa, vai acontecer em Barcelona, vai acontecer, não sei qual é a tua cidade aí, mas vai acontecer aí também. Barueri. Só que antes de vir um avivamento, o Senhor coloca a gente no confinamento. Antes do avivamento vem um confinamento. Porque antes do Pentecostes, o Senhor falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que o confinamento não é fácil.
Ali, quando você vai estudar, Jesus, a festa é a festa do Pentecostes. Pentecostes são 50 dias. Jesus havia passado 40 dias e 40 noites ensinando os mistérios do reino de Deus para esses discípulos. Imagina, cara, você comer peixinho na brasa com Jesus, aquela coisa ali, ouvindo o mestre falar, cara, você começa a chorar, né, se emocionar de ouvir as coisas, os segredos do reino que ele começa a compartilhar. Uau, né, aquela coisa. E aí ele chega e fala assim, agora, galera, fiquem em Jerusalém. Né? E aí eu calculo 10 dias, por causa dali, você vê que cumprindo os dias da festa, de Pentecostes são 50, 40, então 10 dias. Então você vê que já não era muito, então eles já tinham ficado 40 dias, aí o Senhor mandou eles ficarem em Jerusalém. Eles subiram no aposento alto, no cenáculo, que é o lugar da onde teve a ceia, né? E eles foram ali para aquele lugar orar. Alguns teólogos acreditam que entraram ali 500 pessoas aproximadamente nos primeiros momentos, mas somente 120 estavam ali na hora do batismo do Espírito Santo. É igual turma de faculdade, todo mundo sabe começar, mas nem todo mundo sabe terminar. É verdade. Todo mundo sabe entrar no confinamento, mas nem todo mundo sabe permanecer. E o segredo do reino é você saber permanecer nele. É você aprender a ser perseverante, ser fiel. Salmo 101, verso 6 fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando aqueles que são fiéis. Uma das definições de fidelidade é ter fé em meio à adversidade. Porque, assim, o importante nesse momento que a gente está vivendo é a gente entender o que Deus está querendo da gente nessa situação. E, assim, dentro da visão que a gente tem, concluindo o que eu estava falando, é que melhor um homem que domina o seu espírito do que um homem que conquista uma cidade. Então nós entendemos indivíduos, famílias, comunidade para afetar uma cidade. Boa. Então, assim, isso é como a gente enxerga, né? como igreja aqui. Então, não adianta a gente querer ir lá, mover do espírito, avivamento, transformação de cidade, que vai ser igual o filho de Seva. Né? Os caras viram Paulo se movendo e falam assim, também sei fazer essa parada aí, vamos lá. Né? O cara vê ali no YouTube o Todd White orando, ele fala, também sei fazer esse negócio aí também, eu vou lá pra rua, vou fazer. Aí o demônio olha pro cara e fala assim, dá uma surra. O Paulo eu conheço, o Todd eu conheço, o Lucas eu conheço Jesus, a lindona. Só que você eu nem sei quem é. E aí foi dar uma surra nos caras lá e deixou os caras nus, envergonhados, né? Então, não basta a gente querer transformação de cidade sem o Senhor levar a gente a uma transformação pessoal. Então, acredito que Deus hoje está te dando uma posição, Lucas, e é isso que eu queria comentar, que você comentasse, porque Deus está te dando, como igreja, uma influência, não somente local na igreja, mas hoje a Zion está tendo uma influência na nação, cara. Hoje você tem trabalhado ali ao lado, orando, apoiando espiritualmente ali a ministra Damares, né? Então, assim, eu vejo como Deus está posicionando a igreja num momento de luz, né? Porque José, ele foi resposta no meio da crise. Quando veio a crise, ninguém sabia a resposta. José, visão de Deus. Deus está falando isso aqui, ó. E aí, quando deu a direção, aí, prosperou o negócio, deu certo. Então, eu acredito que esse é o momento da igreja se posicionar. Só que não adianta a gente querer se posicionar se a gente não faz o dever de casa. E o dever de casa hoje é arrumar ali as coisas pequenas de casa, do dia a dia, do relacionamento em casa. Deus quer levar a gente a esse lugar. Eu tenho certeza que vocês estão passando esse processo, mas vocês entenderam isso. Que vocês precisam fazer o dever de casa. Né? Então, assim, comenta um pouco do que é transformação individual, transformação de famílias para poder afetar cidades e transformar cidades. Muito bom. Só voltando um pouquinho que você estava falando lá do confinamento, do cenáculo. Eu tive lá no cenáculo 2018. E quando você falou que alguns teólogos falam que lá tinham 500 pessoas, né? Na verdade, quando eu fui lá, é um lugar pequeno.
Entendeu? É um lugar que 120 pessoas lá já fica abarrotado. Agora, então os teólogos que falam isso é porque eles nunca foram em Jerusalém, né? Não, mas assim, pode até ter 500 pessoas lá, só que assim, é um desconforto geral. E aí, só quem permaneceu no desconforto é que recebeu o poder do Espírito Santo, né? Olha então, só que interessante. Quando você falou do confinamento... Eu nunca fui lá, eu nunca tinha tido a oportunidade de ir a Israel. Então, lá é bem apertado. Então, quando eu fui lá e falou, cara, 120 pessoas estavam aqui, e você olha assim, cara, é meio bem apertado aqui. Assim, não é confortável, é apertadinho. E agora, 500 pessoas, meu amigo realmente ficou lá, que suportou o desconforto. Também ficava na geral lá. É isso aí. Então, foi uma coisa muito interessante que você falou isso, porque eu falei, cara, quem permanece no desconforto, sob pressão, e aí fala de novo do caráter, né? Do caráter, recebe o poder do Espírito Santo. Exatamente isso. E aí, e a gente está falando exatamente isso. É melhor você controlar, ter o controle, dominar, governar a sua própria vida, seu próprio espírito, do que governar uma cidade. E tem tudo a ver isso, né? Você se controlar, você nada mais é do que você vai ter o caráter trabalhado. Porque se a gente for pensar o fruto do espírito, né? Uma parte do fruto do espírito é o autocontrole, é você se autodominar. E a gente fala, o caráter, ele fica lá entre alma e espírito, né? E eu sempre tenho falado isso, muitas coisas que a gente pensa que carnal, não, que é do corpo, na verdade, é do espírito. Muitas coisas que a gente pensa que é da alma, na verdade, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o corpo, né, da gente se alimentar bem, da gente praticar exercício, da gente manter puro sexualmente, a parte do corpo, a gente vê que até certa momento a gente consegue com a nossa força humana, vamos dizer assim. Só que chega um momento que a gente começa a pensar, e eu falo isso para quem eu discipulo, né? Eu faço isso intencionalmente. E eu falo assim, cara, você tem que parar de comer isso, parar de tomar Coca-Cola, parar de fazer isso para ter um hábito de vida saudável, tudo bem. Só que para a pessoa chegar no momento que ela fala, cara, eu não estou conseguindo. Eu falei, sabe por quê? Muitas vezes tem que agora, no seu próprio corpo, você tem que depender do Espírito Santo, para que ele possa te dar autocontrole, para que você tenha um romper no seu próprio corpo. Isso também serve para as finanças. Porque hoje as pessoas, se você for ver, a maioria das pessoas que estão endividadas no crédito, e já tem um estudo comprovando isso, a maioria das pessoas que estão endividadas, assim, 90% elas estão endividadas porque não tem autocontrole financeiro. Em outras palavras, até para a finança você precisa do Espírito Santo, porque autocontrole faz parte do fruto do Espírito. E toda a parte do fruto do Espírito tem tudo a ver com caráter. Em outras palavras, para você ser um líder, para você liderar, se você não tiver um caráter, você pode até liderar por um tempo, mas o que te vai manter na posição de liderança é o seu caráter. Não são os dons, não são habilidades, não são talentos, mas é o caráter que vai trazer a sustentabilidade da liderança, né? Então, eu creio que nesse momento de pressão, de confinamento, de tudo isso, Deus está trabalhando no nosso caráter. E aquilo que a gente falou, né? A gente começa a ficar assustado com as reações das pessoas. E também demonstra, muitas vezes, que está lá no caráter. Então, é algo que Deus está forjando na gente, preparando a gente. E Jesus também. Ele teve 30 anos aí de preparo de caráter, para depois ele começar o ministério propriamente dito. E a gente sabe de muitos líderes que começar bem é fácil, agora terminar bem, nem todos conseguem terminar bem, né? Então, a sustentabilidade vem através de um caráter trabalhado. Excelente. Numa situação de pressão, assim, imagina
você que é pastor, tem recebido, tem certeza, pessoas, empresários que estão apavorados, pessoas que estão perdendo seus empregos, estão desesperadas, elas não sabem o que fazer, não sabem. A gente está num cenário de incerteza, num cenário perfeito para o levantar de uma liderança que vai vir trazendo uma falsa paz, né? É verdade, é verdade. A gente está no momento onde as nações estão desesperadas. Só que Jesus, ele falou, hoje é 1º de abril, dia da mentira, tem a falsa paz, né, que é a paz mentirosa, e tem a paz verdadeira. Jesus prometeu dar a gente, não a paz como o mundo dá. A paz do mundo vem através da tua conta bancária tá cheia, a paz do mundo vem através de você olhar a despensa cheia, a paz do mundo vem de você olhar a circunstância, é o exterior reinando sobre o teu interior. No reino, a paz do reino é o teu interior reinando sobre o exterior. É aquela paz que faz você dormir no meio da tempestade. Então, que conselho você dá como um líder? Assim, eu te reconheço como um forte líder, uma pessoa que tem liderança, unção do Espírito para guiar o rebanho de Deus. Então, assim, que palavra você dá nesse momento? Que trombeta certeira você dá? Porque a gente tem que ter a comunicação, como você falou, direta, precisa. Que palavra você dá nesse momento? A palavra que eu tenho para dar é justamente isso. A gente precisa ter, nesse momento, o óculos, botar o nosso óculos, o óculos da fé. Daí, como você falou, a fé vem pelo ouvir, né? Então, quando a gente tem o óculos da fé, a gente enxerga por uma outra perspectiva. A gente tem a esperança renovada, a gente não se abala com aquilo que está acontecendo nas circunstâncias exteriores, mas a gente consegue manter a esperança, a paz, a alegria, porque existe uma atmosfera no nosso coração, no nosso espírito, que isso que vai reger as nossas atitudes, tudo isso. Então, aquilo que fala, a paz de Deus guardará o nosso coração, né? Quando a gente está com a paz de Deus, a gente vai ter o nosso coração guardado, e do nosso coração é que flui todas as coisas, as nossas reações, as nossas atitudes, e até o nosso falar, né? Porque a boca fala aquilo que está cheio, o coração. E quando a gente fala de comunicação, né, de convocação, a gente só vai comunicar a paz quando realmente a gente está cheio de paz no nosso coração. Então, é algo para a gente começar a pensar e falar: Deus, me mantém com esses olhos, com esse óculos da fé, para que eu consiga enxergar a sua perspectiva, e baseado não naquilo que está acontecendo, mas baseado naquilo que eu conheço do Senhor, que para Deus nada é impossível, que mesmo que tudo está acontecendo, o Senhor é Deus em todo tempo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que bem maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, enfim. Então você começa a se encher de palavra de Deus, e isso vem ouvir, aumenta a fé, e aí você consegue falar e trazer esperança para todo mundo e ser uma trombeta que vai tocar firmemente. Então acho que é isso. É isso aí. Que Deus tem falado. É isso. Jesus venceu o diabo pela palavra. É verdade. O problema é que a gente perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo perece pela falta de conhecimento. A gente conhece muito pouco a palavra. E muitas vezes a gente age como a gente está agindo pela nossa ignorância de não saber o que a palavra nos ensina a respeito de cada situação. Por isso que é tão importante a gente não colocar... Deus deu tanto tempo para a gente nesses dias. A gente precisa comer esse livro aqui. Precisa engolir essa palavra. Porque guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu guardo essa palavra aqui no meu coração, ela vai me fortalecer no momento da adversidade, no momento da angústia. Ela vai ser o meu fundamento e a gente não vai afundar, né? Eu costumo dizer que Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. É verdade. A palavra é o firme fundamento. Né? E a gente começou, Lucas, e eu quero terminar com a mesma linha que eu comecei. Hoje, 1º de abril, dia
da mentira. O Sam estava querendo entrar aqui também, daqui a pouco eu chamo ele aqui. Mas é dia da mentira, dia das máscaras. E eu comecei falando que a verdade e o amor são lados da mesma moeda. Você não consegue falar a verdade sem amor e não consegue amar uma pessoa sem falar a verdade. Elas caminham juntos. Deus é luz e Deus é amor. Então, dentro desse paradigma, eu sinto que a gente vence a maior guerra espiritual, é agir no espírito contrário. Então, eu queria que você pudesse, nesse momento, declarar em oração a verdade sobre como Deus vê essa circunstância, como Deus vê a família brasileira. Amém. Como Deus vê os empresários brasileiros, como Deus vê a política no Brasil, como Deus vê o presidente da República, como ele vê a ministra Damares, né? Profetizar para mim é você enxergar as coisas desde os óculos de Jesus. E aí você vê o que Jesus vê e você começa a declarar. Então eu queria que você pudesse profetizar, orar ou declarar, tomar esses minutos assim que são finais, para que você possa, se quiser deixar alguma consideração final antes e depois tacar a ficha, mas eu queria que a gente tivesse esse tempo de proclamação da verdade. Vamos declarar a verdade de como, não crendo nas mentiras da mídia, no fake news, naquilo que está se falando, um monte de besteira, boçalidade que está falando agora, nesse momento. A gente precisa da palavra da verdade. É a palavra de Deus que a gente precisa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Não, com certeza é o que mais a gente precisa nesse dia. Está fundamentado na palavra, porque é ela que vai trazer sustentação. A palavra de Deus, tudo vai passar, né? Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Que fala, né? Mas a verdade é que a palavra de Deus vai permanecer. E se a gente tem a palavra de Deus dentro de cada um de nós, nós também vamos permanecer. Então, acho que se resume a isso. A palavra de Deus é a verdade. E é isso que nós vamos declarar sobre todo mundo, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos políticos. Então, Senhor Deus, eu agradeço pela Tua palavra que é verdade. Que o Senhor esteja cada vez mais, assim como nós falamos e lemos na Bíblia, a verdade em amor. Que haja, Deus, essa Tua palavra nos confrontando com a Tua verdade, mas também nos confortando com Teu amor, para que a gente possa estar firmado, para que a gente possa permanecer, para que a gente seja como aquele sábio que construiu a casa na rocha. E aquele que conhece a palavra e pratica a palavra. Amém. Deus, que haja uma revelação maior da Tua palavra dentro de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Senhor vivifique a palavra, que a Sua palavra se torne prática nas nossas vidas. E Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja aumentando a fé de cada um, colocando, Deus, uma visão alargada, a sua perspectiva daquilo que nós enxergamos a nossa nação brasileira, daquilo que nós enxergamos a nossa família, a cada um de nós. Deus, nós declaramos para as famílias da nossa nação brasileira, assim como o Senhor já lá no começo declarou para Abraão, Isaac e Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Nós vemos desde já as nossas famílias sendo bênção através daquilo que o Senhor já tem depositado em nós, para que a gente possa levar esperança, possa levar alegria, possa levar amor, harmonia para outras famílias da terra. Deus, nós agradecemos pela Tua bênção nas nossas famílias, e que não seja apenas para nós que temos essas bênçãos, mas seja para que a gente possa levar e multiplicar essas bênçãos para todas as nossas outras famílias da nossa nação brasileira. Deus, nós declaramos famílias brasileiras restauradas nesse momento, nós declaramos relações e vínculos afetivos sendo restaurados e restabelecidos. Amém. Nesse período, que o Senhor esteja unindo os pais aos filhos, os filhos aos pais. Aleluia! Deus, nós declaramos que haja realmente um avivamento a começar dentro de cada família. Deus, nós também pedimos para os nossos políticos, o presidente, todos os governadores, ministros. Deus, cerca-os com pessoas que conhecem também a verdade.
para que essa verdade venha libertar a nossa nação brasileira através também da política. Nós pedimos, Deus, eles sendo influenciados pela tua verdade, em nome de Jesus, que haja uma libertação da corrupção, uma libertação da mentira, libertação de outras coisas ruins e fontes ruins. Agora, em nome de Jesus, nós acobertamos cada ministro, cada governador e o nosso presidente em nome de Jesus. E nós já vemos a nossa nação brasileira cada vez mais dentro do teu propósito, sendo não apenas ganha, mas discipulada pela igreja. Deus, Amém. Que o Senhor nos chamou para ser sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para que nós possamos proclamar as virtudes do Senhor, que nos resgatou das trevas para essa maravilhosa luz. Que a tua luz, Senhor Deus, que o teu rosto venha resplandecer, seja Deus gracioso e nos abençoe, faça resplandecer, faça brilhar o teu rosto sobre nós, para que se conheça os teus caminhos na terra e todas as nações conheçam a tua salvação, a salvação que só vem de ti. Muito obrigado, nós declaramos tudo isso agora em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, nós oramos também pela vida do Lucas, pela sua família. Pai, investe sobre o Lucas agora. Que repouse sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o temor do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que dissipa toda mentira, você, Lucas, vai pisar em lugares de densas trevas, lugares de mentira, de corrupção, e você vai ser como um Daniel na Babilônia. A medida de justiça do Senhor vai exalar de você como um perfume. Isso vai incomodar, porque a tua presença, você, sem perceber, você vai perceber como isso vai causar um certo incômodo, porque a luz incomoda as trevas. Não se sinta rejeitado. Às vezes você vai sentir que o ambiente vai te rejeitar, mas é por causa do Espírito que porta o ambiente. Mas maior é o que está dentro de ti Amém. Do que aquilo que está no mundo. E eu quero declarar Amém. A luz de Deus que dissipa toda treva, aonde você Amém. Passar, o Senhor vai começar a agir, vai trazer as coisas à tona. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Existe essa graça de Deus sobre a tua vida. É a mesma graça que havia sobre José, está sobre ti. Amém. E eu quero declarar Amém. Isso sobre a sua vida, sobre a tua casa, Amém. sobre a tua família. Você é um presente de Deus para essa geração. Pai, abençoamos Amém. a vida do Lucas, da Jaque, dos seus filhos, Senhor. Abençoamos, Senhor, essa casa, essa família. Guarda eles, esconde eles debaixo das tuas asas. Que o sangue de Jesus seja sobre essa casa, sobre essa família, livrando eles do mal. E eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha intensificar a graça e o favor, o mel, sobre a vida do Lucas, para esse grande propósito que o Senhor tem na vida dele e na nação brasileira. Abençoamos a ministra Damares, abençoamos o presidente Bolsonaro e abençoamos a nação brasileira e declaramos Amém. Que é um tempo de avivamento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de choro, oração e jejum na igreja, um tempo de convergência para uma grande dispersão e um grande envio e um movimento de uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível que vai se levantar na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí, Lúcio. Amém, querido. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por ter participado com a gente. Amo tua vida, tá? Amamos você também. Forte abraço aí. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe, querido. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Galera, é o seguinte. A gente que está aqui, que permaneceu, o Lucas agora recentemente nos deixou aqui na live. Somente aí quero avisar vocês que amanhã a gente vai estar conectando aqui com o Juninho Afran. Quem se lembra aí do Oficina G3? A gente vai estar conectando com o César Bianco também aqui. Então amanhã tem dobradinha nessa live, 19h30. Eu quero aguardar
vocês aqui para essa reunião imperdível. Ok, já as perguntas já foram respondidas aí. Obrigado você que enviou sua pergunta, obrigado você que participou. Estou ativando novamente aqui os comentários aqui, deixa eu ver. E aí, galera, o que vocês acharam dessa live? Foi tremendo, né? Obrigado. É sempre bom estar com vocês aqui. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Estamos unidos, a gente não está junto. É aquela coisa de, estamos juntos, pastor. Não, nós somos um. Amém? Somos um para que o mundo creia. Amo vocês, Deus abençoe. Até amanhã, 19h30. Juninho Afran, pastor César Bianco aí da ZAI, pastor do voluntariado aí da ZAI, um logística, cara incrível. Lá nos Estados Unidos ia chamar de Executive Pastor, né? Aquela pessoa que trabalha com uma visão mais ampla ali de como gerenciar a vida ali da igreja. Então a gente vai aprender muito amanhã. Quero que você não perca essa live. Deus abençoe. Beijo.